Vamos falar agora sobre Power Breakout, tá? E depois Breakout. E a gente já falou. Então, antes de entrar no Power Breakout, eu vou tecer algumas considerações importantes sobre trades em congestões, tá? Então, os tipos de rompimento em congestões. A gente tem as congestões amplas, de amplitude grande, geralmente 10% para cima, tá? A observação entre topos e fundos, de fácil visualização. MM21, ela fica oscilando dentro com a MM9, ok? É uma característica importante. Esses rompimentos geralmente costumam falhar bastante, por causa devido à ampla amplitude, né? Amplitude grande, quando chega nos extremos já está sem força. E bom para operação de retorno à média, aquelas operações que você compra aqui, vende aqui, ou vende aqui e recompra embaixo, tá? Aqui já é uma congestão de amplitude pequena, a média. A 21, né? Ela já não fica oscilando, ela penetra, mas vai mais ou menos horizontal, tá? Então podemos operar para ambos os lados, tá? Nesse caso aqui, quando ela dá neutralidade. Quando a 21 e a 9 ficam neutras, ou seja, mais andando de lado, a operação pode vir para qualquer lado. Mas é ideal que que siga o movimento prévio, tá? Então nesse caso, quando a perna vem de baixo, o interessante é que o rompimento seja para cima. Mas se vier para baixo, você pode fazer a operação, isso se, somente se a 21 estiver neutra, ela estiver dentro da consolidação, tá? Da congestão. No caso aqui ainda é congestão. Rompimentos bons de operar são os breakouts, tá? E aqui, né, é a consolidação. É uma congestãozinha bem estreitinha, um candle ao lado do outro. Não se observa topos e fundos. Aqui ainda dá para observar topo e fundo, mas nem sempre, tá? Aqui não se observa porque é um candlezinho ao lado do outro. MM21 ela vem afastada, tá? MM9 vem aqui ela vem por aqui, aí quando chega aqui MM9 também fica neutra, anda de lado. Aí depois encontra a E21 na hora do rompimento, né? Mas a 21 não penetra na consolidação. Essa é uma característica importante que a gente vê no Power Breakout, tá? Preço não deve fechar abaixo da 21, você vai ver depois. São os melhores rompimentos, esse aqui, tá? Geralmente os preços avançam muito rápido. Isso aqui para mim é o melhor rompimento, Power Breakout. É essa configuração, aqui são os breakouts. E aqui é rompimento comum de congestão. Não interessa muito aqui em operação de day trade não, tá? E ela pode vir lateral, tá? Ser um movimento lateralizado ou vir na forma de um triângulo. Nesse caso aqui um triângulo ascendente, tá? Importante, pessoal, em congestões, né? E também nas consolidações, mais nas congestões mais aqui congestão e no breakout, aqui nem tanto, é que tenha pelo menos 3 testes na zona de resistência, tá? Na zona a ser rompida, na região de suporte e resistência. Quanto mais teste tiver, mais forte fica sendo essa zona. Então, o rompimento, quando feito, ele tende a se desenvolver bem, tá? Se tiver só 2, não, esse aqui não conta. Esse aqui é o primeiro, não conta não. É a partir desse, primeiro teste, segundo, terceiro, tá? Primeiro, segundo, terceiro. Então, com 2 já dá para ir, mas o ideal são 3, tá? Então, sempre o que? As melhores congestões e consolidações são as estreitas, amplitude pequena. Muito grande não é interessante, tá? Lembre-se sempre disso, tá? Outra coisa importante é o rompimento ser na direção do movimento prévio. Movimento prévio de alta, rompimento de alta, tá? Se viesse daqui de cima o movimento, o rompimento mais interessante seria de baixo, com a 21 vindo por aqui, tá? Aqui é a mesma coisa e aqui é a mesma coisa. Outra coisa importante em consolidações, diminuição do volume, tá? Isso é muito importante.
Diminuição do volume. Na congestão ampla, geralmente é mais briga. O volume não diminui tanto não, tá? Mas aqui, principalmente nesse setup de Power Breakout, há uma diminuição do volume. Então isso quer dizer o quê? A gente, cara, de preferência, você tem que entrar em mercado que não esteja tendo briga entre comprador e vendedor. Quando tem briga, o volume fica muito alto e a volatilidade aumenta muito, né? Dá para perceber pelo book, né? Tudo, né? E aqui não. O volume diminui, há uma troca tranquila de ações, porque, né? É bem provável que o rompimento seja para cima. Na maioria das vezes ocorre isso, tá? Porque é uma troca, já está definida a direção. Ok? Então essa diminuição de volume mostra isso. Porque quando tem briga não há diminuição de volume. Então se você observar a diminuição de volume, provavelmente vai romper para o lado do movimento prévio, tá? Então são características que você tem que observar, importantes, que vão dar também aval à operação, tá? Quando tem uma consolidação e tem um volume muito alto assim durante esse movimento de respiro, aí você tem que ter maior cuidado também, tá? Aqui os exemplos. Aqui eu coloquei o gráfico intra 15, tá? Da MRV, da CESP e CESP. Então aqui, ó, aqui já é uma congestão ampla. Tá vendo, ó? Vários dias, tá? No intraday, topos e fundos. Você observa perfeitamente topos e fundos. Olha a característica da 9 com a 21. A 9 lilás, a 21 amarela. Ficam se intercruzando, tá? Aqui já é o breakout, tá? Aqui é o movimento prévio de alta, mas rompeu para baixo, tá vendo? Aqui, ó, vem o movimento prévio de baixa. Entra as duas médias 9 e 21. Elas não ficam se intercruzando, elas ficam mais ou menos horizontais, neutras, com pequenos cruzamentos, não tão evidentes como aqui, tá vendo? Ó? Bem estreitinha, então rompeu para baixo, foi a venda. Chama-se breakout. E aqui, consolidação, power. No breakout ainda tem testes, tá vendo? Você vê os testes aqui, 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 aqui. Já aqui não dá para perceber teste nenhum. Power breakout, olha só, um candle ao ladinho do outro, tá vendo? Ó, pequenas amplitudes, o tamanho dos candles, comportado, olha o volume, característica do volume quando seca, né? E depois na hora do rompimento tem um aumento de volume. Olha a característica da média de 21 bem por cima, conforme eu falei. A média de 9 vem aqui, depois ela penetra, anda meio horizontal, encontra 21. Geralmente o trade vai ocorrer na junção da 21 com a 9, quando eles se aproximam, você já tem que ficar atento ao rompimento, ok? Vamos lá agora, Power Breakout, tá? Setup Power Breakout. Então ele pode ser operado em qualquer prazo, até 1 minuto pode ser, desde que o mercado tenha liquidez. No Brasil não dá 1 minuto, nos Estados Unidos dá 1, 2. No Brasil é mais comum no 5 e no 15, tá? Direção do rompimento. Quando é para cima, a denominação é Power Breakup. E quando é para baixo, é Power Breakdown. Características principais. Diminui a chance de falha na operação. Então, o que vai ter que ter aí nesse setup, né, para diminuir a falha? Então, após forte movimento direcional, os preços se estabilizam através de uma consolidação de pequena amplitude. Um candle ao lado do outro, que durante o seu desenvolvimento é caracterizado por um volume baixo. Ideal que o forte movimento inicial ocorra no início do pregão e não vindo de um pregão anterior, tá? Então isso é importante. Então é esse aqui, tá? Aqui, ó. Isso que a gente quer, tá? Consolidação. Outro fato importante, consolidação com 10 candles a 15 candles é o ideal, tá? Ideal é de 15, mas 10 candles já
aceitar. Então 10 candles ao lado do outro, idealmente 15 candles. Isso para dar tempo da MM9, né? Tá vendo? A 21 e a 9 encostarem. Que é a puxada interessante, é quando elas encostam, tá? Iniciam a consolidação com os preços afastados da MM9 e da M21. Pode usar exponencial ou aritmética. Isso aqui que é importante também, né? Tá? 9 e 21 afastadas. Dá aquele forte impulso inicial, se afasta bastante da 9, né? Aí depois ele faz uma queda e vem fazendo um movimento lateral, a consolidação, até a 9 entrar dentro dessa consolidação e depois a 21 vem por baixo, tá? Geralmente o rompimento ocorre com os preços tocando na M21 ou bem próximo a ela, tá? Idealmente, tá? Ó, características principais, diminui a chance de falha, então aumenta a chance de sucesso na operação. Pode romper antes? Pode, mas o ideal é bem perto da 21. Um rompimento ideal é aqui na mesma direção do movimento prévio, né? Se está subindo, lateraliza, depois sobe. Ou está caindo, né? Vem caindo, depois faz a lateralização e depois volta a cair, tá? É respeitar o movimento prévio. O rompimento ideal é aquele com alto volume no candle que rompeu. Claro, o volume é fundamental, a gente viu que, né? Em rompimento, o volume é fundamental. Médias móveis. A MM9, agora isso aqui é importante. A MM9 ela pode ser rompida pelos preços durante a consolidação, tá? Então, dentro da consolidação, a MM9 pode ficar sendo atravessada pelo preço, já que ela é uma média, né, de momento, né, costuma carregar os preços, tá? Já a 21, um candle não pode fechar abaixo da 21. Violar até pode. Violar é sombra. Fechar abaixo não pode, tá? M21 ou M21. Um candle não pode fechar abaixo da 21, já com a MM9 pode. Tudo bem? Vamos agora mostrar então o esquema aqui, ó. Tem de 3, né, no intra 15, tá? Deu uma puxada com gap, né? Já abriu em gap, tá como se fosse uma perna. Aí faz esse movimento de correção. Esse não é o ideal não, tá? Mas é um power breakout também. Aí vem candle um ao ladinho do outro, tá vendo? Com volume baixo. Tá vendo? Quando a 21 aproximou, teve um rompimento. Geralmente é uma pancada forte, tá? Nesse caso aqui já é de venda, ó. Vem a perna prévia de baixa, aí dá uma lateralizada na hora do almoço, tá? Hora 9, a 21 vem por aqui chegando, quando a 21 se aproxima da 9, dá outra pancada. E aqui é a mesma coisa, ó. Outro movimento prévio de baixa, lateraliza, hora do almoço, depois do almoço, a 21 encosta mais um pouquinho. Isso aqui foi até antes dela encostar, tá vendo? E foi embora. Gatilho do trade, tá? O que é o gatilho? O gatilho é o ponto que superado gera entrada. Gatilho é diferente de resistência, tá? É o ponto que superado gera a entrada do trade. É marcada após a formação dos 2/3 finais do movimento de consolidação, tá? Então a gente vai esperar no mínimo 10 candles, idealmente mais de 15, para calcular aproximadamente esses 2/3 da congestão, né? Consolidação e marcar o gatilho. Traçamos uma reta horizontal na maior máxima power breakup desses 2/3, tá? Se for power breakdown, é na maior mínima. Na menor mínima, tá? Aliás, isso é muito importante. Mesmo que antes de 2/3 tenhamos uma máxima maior, o gatilho se refere apenas à máxima, a maior máxima dos 2/3 finais da consolidação. No power breakdown, o gatilho é traçado na mínima. Então, traçado o gatilho, temos a entrar na primeira violação do gatilho. Ou seja, superou 1 centavo a linha horizontal, nós efetuamos a entrada no trade. Não precisamos esperar o fechamento do candle, tá, pessoal? Pois geralmente, após a violação, os preços explodem e se não formos bem rápidos, perderemos o trade. Day trade exige rapidez, nunca se esqueça disso. Então, olha só. Ontem
Hoje, vou dar o exemplo do Power Break Up, tá? Para cima. Então ontem, hoje abriu, o ideal que eu falei no outro slide, o movimento seja no dia, tá? Essa puxada forte tem que ser durante o dia, pode ser um gap também. Ideal que faça esse topinho mais alto, aí depois corrija. Aqui a gente começa a contar um candlezinho ao lado do outro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá? Aí olha lá, tu vai marcar agora o que? Depois que acontece isso? A 9 tá aqui dentro, eu não tracei a 9 não, tá? Ela veio por aqui, aí aqui ela entra e começa a andar de lado aqui. E a 21, essa média, ela vem por baixo. Tá? Quando tiver entre 10 e 12, 13, 15, você começa a marcar os 2/3 finais da consolidação. Então eu marquei aqui. Esse topo mais alto é a resistência. O gatilho não é resistência. Gatilho é só o lugar que superado vai dar compra. Então eu marquei aqui, tá? Superou esse candle, é compra aqui 1 centavo acima dessa massa. Você não precisa esperar romper aqui, porque aí vai ser tarde demais. Day trade tem que ser rápido, entendeu? Às vezes esse topo ficou muito alto. Então é aqui a entrada, é uma entrada agressiva. 1 centavo acima, pum. E vem a puxada. Geralmente a 21 vai, a 9 rapidinho puxa. Tá? Na sombra maior, tá? Nos 2/3 finais. É o gatilho. O volume tem essa característica, a forma de U. Ele, nessa puxada ele sobe e aqui ele vai caindo, caindo, caindo. E aqui no rompimento ele volta a subir, tá? Isso é importante, né? Tá vendo? Alto volume no candle que rompeu. E o Power Breakdown é esse aqui, ó. Movimento direcional para baixo. Faz um fundo, volta. A 21 vem por aqui, aí começa o movimento lateralizado. Tu marca os 2/3, né? Essa mínima aqui, ó. A menor mínima dos 2/3. Tá? Final, perdeu. Venda, entrada na venda, tá? Outro detalhe importante, nem sempre vai ter esse topo mais alto. Às vezes ele vem e daqui ele já começa a lateralizar, tá? Então vamos lá. Colocação do gatilho e do stop. Então temos vários critérios de stop, tá? Vamos lá, o gatilho aqui, ó, fez a puxada, né? Não é o ideal, né? Esse, tá? Mas depois lateral, ele começa a fazer um processo de lateralização. Esse não teve aquele topo maior, tá? Aí já começa o processo de lateralização. A 9 começa a andar de lado, a 21 vem por baixo. Você marca os 2/3 final, a máxima. Esse candle rompeu. O stop tu coloca na mínima da lateralização ou na mínima do candle que rompeu, tá? E foi embora. Aí o trade você conduz geralmente até o fechamento do pregão, tá? Se der uma esticada muito grande antes, aí você pode sair. Depende do horário do rompimento. Esses rompimentos bons ocorrem a partir na volta do horário do almoço, tá? Aqui é esse gráfico ampliado, né? A compra é na violação, tá, pessoal? Violou 1 centavinho aqui, você pode comprar. O stop aqui na mínima, você vê que teve a 21 protegendo, a 9 também, ó. Fez o pullback e depois foi embora de novo. Tem duas possibilidades de stop, tá? Outro fato importante aqui, ó, se o trade for a favor do movimento prévio, como é que vem um movimento prévio de alta, o trade é a favor desse movimento, você em vez de usar o stop, nesse caso se você colocar na mínima do candle, tá? Nesse caso aqui, ó, você pode usar o stop só em fechamento, porque nesse processo aqui pode vir um candle violar e depois voltar, tá? É muito comum isso. Então você pode usar só se fechar abaixo do stop 2. Aí você sairia do trade, tá? Aqui, ó, já é o caso de venda, né? Movimento prévio de baixa. Começa a fazer uma lateralização, tá?
Você pega os 2 terços finais, né? A 21 encostou, esse candle violou, tá vendo, ó? Já foi a venda aqui, mete o stop lá em cima e o papel caiu. Olha a entrada do volume, olha o volume em forma de, né, de U. Secou, tá vendo? Bem tranquilinho, um candle ao lado do outro, não tem briga alguma. Se tivesse briga ia ficar uma volatilidade imensa, não ia conseguir ter esse volume baixo, tá? Aqui, condução da operação. Então, feita a entrada, poder conduzir a operação como um day trade, encerrar no fechamento ou tentar levar essa operação para o dia seguinte. Também é possível, tá? Dependendo do fechamento do diário, você pode carregar para o dia seguinte. Se você observar o diário mostrando força, né? Você pode tentar levar para o dia seguinte para aproveitar a abertura, tá? Tempo para o rompimento da consolidação. Extensão razoável. A partir das 14 horas são os rompimentos com maior potencial de movimentação, tá? Porém não são os mais confiáveis. Podemos fazer inclusive realizações parciais após a esticada mais forte. Então, se ele rompe a partir das 14, para tu carregar até as 17, dificilmente ele vai, né, subir direto. Então, se ele der aquela pancada forte, né? Por exemplo, aqui, ó, ele faz uma puxada forte aqui nesse rompimento, vem aqui em cima. Tá vendo como foi aqui, ó? Aí ele devolve boa parte do lucro depois, tá? Tu vê que esse rompimento foi mais ou menos entre 13 e 14 horas, ocorreu, tá? Então, geralmente isso aqui não vai ter gás para até o fechamento ficar no alto, tá? A partir das... Aí tu pode fazer realização parcial ou até total mesmo. A partir das 15h30, última 1h30, são os mais confiáveis, são denominados Late Day Breakout. Geralmente carregamos a posição até o final do pregão, pois o mercado passou o dia inteiro respirando, ganhando força, então quando rompe temos que carregar a posição, pois o ativo está muito forte. Temos que aproveitar esse impulso e levar até o final do pregão, tá? Mas sempre tem exceção, né? Vai depender muito do movimento, tá? Da esticada, né? Aí vai entrar também a tua observação. Mas para essa atitude tem que apresentar candles bem direcionados a favor do rompimento. Se após o rompimento os candles mostrarem dúvida ou começarem a cair, não devemos carregar para o leilão. Em muitos casos pode até carregar para o dia seguinte, né? Já comentei. Quando após o rompimento o mercado ganha aceleração, podemos conduzir o trade com o MM9, né? É aquele método de condução que eu falei. Tu pode escolher qualquer um dos métodos, mas só após o mercado ganhar uma amplitude em relação ao ponto de entrada. Quando um candle fechar abaixo da média, trazemos nosso stop para a mínima do candle que fechou abaixo e na simples violação estopamos. Caso não sejamos estopados e o preço volte a subir, vamos repetindo o processo até ser estopado. Logo após o rompimento, a MM9 e MM21 é que define o stop. Aqui o Late Day Breakout, que bonito isso, ó, tem uma puxada inicial, aí na hora do almoço, ó, ele começa a andar de lado, aí tu marca aqui, chegou nesse candle, olha o volume, rompeu, já lá perto das 16 horas, você carregou até o final, o leilão ainda puxou mais, tá? Esse é o ideal, por quê? Porque tá no final do pregão, né, 16, né, 15h40, aí dá para carregar 1 hora, né? E o leilão costuma puxar mais ainda, tá? Geralmente, ó, outro, MGLU, esse aqui foi BBAS, entra 15, aqui é MGLU, entra 15, ó, fez a puxada, né? Aí lateralizou à tarde com volume baixo, olha a característica do volume, tá? Esse aqui deixou para romper lá no finalzinho mesmo, ó, foi embora. Fechou o leilão, fechou mais ainda. Você pode sair no leilão ou carregar para o dia seguinte também. Olha a característica das médias, tá? A 9 ela penetra e anda de lado. Aqui, pessoal, LET 6 entra 15, ó. Dia 9, pancadão, né? Show. Pancadão, caiu, aí começa o processo de lateralização, entra o horário de almoço, o volume cai.
Aí começa a contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Isso aqui até penetrou, ó, fechou um pouquinho acima da 21, mas não tem problema, né? Tá? Contanto que não mude muito a configuração. Tá? Aí tu marca, ó. Quando juntar aqui, tu já começa a marcar. Os 2 terços mais ou menos aqui, né? Tá? 2 terços da lateralização. Aqui rompeu, tá vendo, ó? Mete stop. Geralmente aqui em cima, tá? E levou até o fechamento, ó. Ao lucro de 1,18. Aqui deu uma embolada na média, você observou. Não é a situação que eu gosto muito, tá? E teve esse fechamento acima. Mas tem que ser maleável também, né? É um fechamentozinho acima que também vai inviabilizar o setup. Só se fosse tivesse alta volatilidade aqui. Como aqui ainda manteve uma volatilidade pequena entre os candles, deu para você fazer o trade, tá? Aqui também, ó. Aí abriu o dia seguinte, novamente, ó, pancada para baixo, ó, alto volume, né, aqui, aí parou. Aí começou a lateralizar. Esse já não foi tão um ao ladinho do outro, mas dá, ó. Aí tu pega os 2 terços finais, marca aqui, ó, a mínima, tá? Repara que aqui tu não precisa esperar esse aqui. Esse aqui foi bem juntinho, né? Mas aqui, esse aqui violou a primeira e caiu forte, né? Belo trade, ó. Até o fechamento, 288, né? Ah, não, andou um pouquinho, tá? Andou um pouquinho, aí depois leva pro fechamento. O volume, ó, como aumentou, tá vendo? Olha aí, pessoal, o NIP. O NIP 6 entra 15, 19 de fevereiro de 2018, né? Faz a puxada, depois, ó, anda de lado, tá vendo, ó? Um candlezinho lá do outro, olha o volume como seca, né? Aí chegou aqui mais ou menos 2 terços, você marca, tá? Aí teve entrada que foi até difícil, entrou aqui, tá vendo? Acima desse candle, 29, 26,97. Aí demorou a andar, só vai ganhar impulso no final, no leilão de fechamento. Aí também quando subiu, ó, 5,30, ó, que presente. E no dia seguinte, ó, que você carregou, olha que beleza também. Ainda pegou essa porrada pra cima boa, né? Então, olha o tradezinho bom. É isso que eu falo, 10%, tá? Aí aqui já embolou. Já não é caso mais de Power Breakout, né? Aí já é Breakout. Tu vê que observa que a 9 e a 21 estão bem lateralizadas. É o setup que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Também teve um rompimento, tá? Só que nesse caso falhou. Aqui, ó, ativação ou carregamento no dia seguinte. Muitas vezes vai acontecer o quê? Esse aqui até veio armar, tá? Mas não foi não, mas a característica do volume, tudo foi igual, tá vendo? Ó, só que aqui começou a ficar muito... Ficou meio lateralizado, então não deu para marcar um ponto de entrada legal, tá? Aí aqui já abriu também, ó, foi lá em cima, aí deu a pernada, começou a lateralizar, só que não rompeu no finalzinho, tá vendo? Ó, só rompeu no finalzinho, aí no dia seguinte puxou, tá? Aí é a opção sua carregar ou não. Aqui também é a mesma coisa, ó. Scopel entra 15. Deu essa entradinha aqui no final. Aí no leilão deu uma puxada boazinha, mas no dia seguinte que foi a pancada, tá? Aí é bom você olhar o diário para ver como é que tá. Às vezes o diário tá ativando um PC, às vezes o diário tá fazendo um rompimento bonito também, né? Tá ativando um 9.3, ou já ativou e tá com candle de força, tá rompendo o topinho anterior. Tudo isso tem que observar, tá rompendo o topo histórico, aí vale a pena carregar pro dia seguinte, pô. E aproveitar a puxada, que isso aqui foi a força toda acumulando, né? Como rompeu muito no final do pregão, às vezes ele não vai, tá?
Agora o detalhe importante, ó, estreitamento das bandas de bola. Isso aqui é muito importante. Claro, a maioria dos power breakouts vai ter o estreitamento, né? Que é a diminuição da volatilidade. Agora você tem que observar algumas características, tá? Os power breakouts com estreitamento de banda de bola são mais potentes do que aqueles em que as bandas não se estreitaram, tá? Então, olha só, é o mesmo gráfico esse, tá? Só que você vai, para fazer o rompimento, se as bandas estiverem bicadas, aqui na situação, se rompesse não é interessante, tudo bem? Você espera o funil aparecer, tá? Afunilou, favorece o rompimento, tudo bem? Espera esse funilzinho, tá vendo o funil da banda? Aí sim, que é o afunilamento, né? Aparece o corpozinho do funil. Aí rompe, aí fica interessante. Então fica de olho nisso, tá? Ó. Porque aqui, se você tentar o rompimento tanto para cima como para baixo, pode dar uma pancada. A banda não é resistência. Uma coisa que muitas pessoas erram. Banda de Bollinger não é resistência, tá? Nem suporte. Tem nada a ver. É um indicador de volatilidade, tá? Então esse negócio de bater na banda, isso é bobagem. Mas evita essa entrada quando a banda estiver nessa configuração, porque o ideal é que faça o funil, tá? O corpinho desse funil. Aqui, ó. É azul 4 no intra 15, né? Abriu em gap. Foi lá em cima, aí veio, aí começou a ficar comportado, o volume deu uma reduzida. Né? A 21 encostou, não rompeu, foi romper lá para as 15h30. Late day breakout. Foi embora, ó, até o leilão, tá vendo que beleza? E o funil, ó. Tá vendo o funilzinho? Idêntico, né? Bem legal, tá? Aqui, ó. Aqui já é a queda, né? Tá? Queda, aí lateralizou. O funil formando, tentou romper aqui, tá vendo, ó? Esse candle bateu na banda. Se tivesse esperado, seria melhor, tá? E aqui, ó, um fato importante para se observar, também veio, né, a pancada para baixo, JBS intra 15, é o mesmo gráfico, tá? Aí você marcou, rompeu, tá? Mas olha o que estava aqui, MM200 flat. Aí deu stop, né? Que ele rompeu, foi lá em cima, o teu stop estava por aqui, estopou. Depois que ele voltou a cair, tá? E brigou. Então é bom observar também as médias, como estão as médias, se tem espaço para cair. Isso tudo é importante, tá? Aqui, pessoal, nesse caso aqui, né, viu o movimento prévio do dia anterior, aí deu uma puxada, o bom é que venha no dia. Aí fio lateralizando, tá? O volume deu uma secada. A 21 encostou na 9, não rompeu, como eu teve candles fechando abaixo, mas não inviabiliza. Se você perceber que o ativo ainda tem força para ir, você pode entrar tranquilamente, tá? Mais ou menos aqui, ó. Você faz o rompimento, aí você traça um novo limite, tá? E pega aí até o leilão, ó, mais 1%, tá? Tem que ter bom senso também, né? Agora, se ficasse um movimento muito forte para baixo, para cima, aí sim descaracterizaria totalmente, tá? Aqui, ó, tô gravando o vídeo hoje, ó, dia 28 de maio, essa parte, aqui que legal. Aí que beleza, ó. City 3 intra 15, pancadão para baixo. Chegou à tarde, hora do almoço começou a lateralizar, você marca os 2/3, aqui deu entrada, demorou a andar um pouquinho, a 21 encostou mais. E no fechamento, 3% quase de lucro, 2,80, né? Na mínima, aliás. Aí tu olha pro dia seguinte, olha como é que tá o papel no diário. Aí que beleza, tá fazendo um rompimento, né? Tá vendo? Agora já tá numa região de suporte. Então não acho interessante você
carregar pro dia seguinte, porque aqui tá numa zona de suporte, tá vendo? Ó, tem esse fundo com esse aqui, então já não acho tão interessante, tá? Agora, se tivesse, por exemplo, perdendo um suporte muito bonito, aí tivesse um espaço para cair, se já tivesse aqui embaixo, tá vendo? Ó, aí seria interessante. Aqui a Gafisa, dia 24 de maio de 2018, ela abriu um gap de baixa, já serve como uma pernada, lateralizou, o volume deu uma secada e aqui reverteu, tá? Não rompeu para baixo, né? Você marcaria mais ou menos, ficou aqui, né? Não rompeu, aí descaracterizou. Ele desarma o setup também, tá? É um setup que dá no diário também, ó. Olha a Eletropaulo, ela é mais rara, tá vendo, ó? Fez a entrada aqui e foi estopado nesse candle aqui, ó. Com o meu stop, tá? Eletropaulo, no diário. Nesse caso aqui na Eletropaulo entra 15, ele abriu, deu uma lateralização e puxou de novo aqui, deu outra, mais demorada na parte da hora do almoço, o volume deu uma secada, tá? Você poderia marcar aqui também, ó, os 2/3 final e no rompimento deu uma puxadinha, 2,20. Aqui teve um outro, ó, em gap, tá vendo? Só que não rompeu, ó, você marcou aqui, tá? Só foi romper, tentar romper no dia seguinte. Pode entrar? Pode entrar também no dia seguinte, tá? Rompeu, foi lá em cima, ó, 2,30, depois devolveu. Aqui outro, ó, puxadão, esse foi bonito, ó, puxou, lateralizou, você marca mais ou menos aqui, não teve um topo mais alto, então deixa mais ou menos por aqui, rompeu, também 2,38 chegou a subir, tá? Esse caso aqui da Sabesp não é para o breakout, tá? Porque ele vem, ó, ele cai, mas ele não consegue fazer um movimento lateral, ele vem sempre afinando, caindo, caindo, caindo. Aí dificulta você traçar os 2/3, tá? Aqui, ó, um gap grande na Sabesp, tá? Aí caiu, fez o movimento, veio na 9, a 21 encostou, demorou um pouquinho para ir, mas aí é um power, tá? Tranquilo, ó. Deu entrada nesse candle, o stop coloca aqui em cima e só foi andar, chegou a andar até no fechamento, mas no dia seguinte olha a puxadinha que deu, ó, se você carregou. É tudo questão de ver como é que foi o dia, 27 de março. Aqui, 27 de março foi esse candle, tá vendo? Olha que legal. Então, porra, foi um candle que um gap de baixa, né, de fuga. O papel tava lá no alto, então, porra, tava tranquilamente para você conduzir o trade pro dia seguinte, né? Tá? Porque olha o próximo candle quando caiu mais ainda, ó. Caiu mais 3,62, tá? Então dava para conduzir aquele power breakout pro dia seguinte. Porque olha lá, o suporte estava lá embaixo, a MM200 ainda estava longe, tinha espaço e realmente, ó, ele veio testar aqui o suporte e a MM200. Olha aqui, pessoal, MGLU no Intra 5, tá? Iniciou o dia, né? Tava olha, afunilou, né? Banda, rompeu. Olha aqui, ó, rompimentozinho bonito. Também, bem característico, consolidação. Não chega a ter a quantidade de candles do Power Breakout, né? Mas olha assim, puxada, você pode entrar tranquilamente, tá? É uma consolidaçãozinha, você pode até marcar aqui se quiser, como é menor, né? Não tem como dividir em 2/3, tem poucos candles. E aqui também, aqui dá até para marcar aqui, ó, que é a entradinha agressiva, tá? Então olha só que beleza, ó. 1,95, 1,60, se for conduzindo vai mais, né? Então esse para mim são os melhores trades, tá? Em qualquer prazo, isso aqui, ó, quando puxa, lateraliza, a 21 encosta na 9, isso aqui para mim é o filé em qualquer prazo, mesmo que não esteja muito certinho, mas se tiver como esse exemplo aí, é ótimo para operar. Olha o NIP, que coisa linda, puxou, lateralizou, tá vendo? Não rompeu, só rompeu no final. Olha aqui que eu falei característica da banda de Bollinger.
Se romper isso aqui é ruim, quando embica, né? Mas depois que faz o corpinho, olha que beleza. O dia seguinte foi embora, né? Tá? Dá pra carregar tranquilo o trade.